Queridos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Passando aqui só para deixar uma reflexão, uma palavra da parte de Deus para o seu coração esta noite. E o Senhor colocou algo no meu coração essa noite para repartir com os irmãos. E eu gostaria, nesse momento, antes de partir para a palavra, fazer uma oração com os irmãos para que possamos entrar na presença de Deus nessa oportunidade. Deus, nessa noite entramos na sua presença para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez por nós, pela morte na cruz do Calvário, pela chance de vida, de oportunidade de estar aqui, pelas vidas que o Senhor tem colocado em volta e pelas oportunidades de ser ministradas através da sua palavra. Que cada pessoa que receber esse vídeo que possa ser tocada, abençoada, transformada pelo Teu Espírito Santo. Que aqui, Senhor, eu faço para que o Seu nome seja glorificado. Senhor, abençoe as nossas vidas, nos transforme através da Sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus ao seu coração, que fica aqui no livro do profeta Samuel, no segundo livro dele, né? Aonde há uma seleção de um novo rei, e Deus separa, ou melhor, onde há uma seleção aqui no capítulo, não é o primeiro livro, né? É o primeiro livro, quer dizer, é o segundo, não. Onde há uma seleção de reis, e é onde Deus separa a pessoa de Davi. Na seleção de Davi, foi somado que a diferença não estava na estética, na altura. A diferença também não estava no contexto familiar. A diferença estava dentro do coração de quem Deus havia escolhido, né? Porque Deus, como disse para Samuel, não atenta para a aparência. E essa expressão de não atentar para a aparência mostra o tamanho e o nível do filtro de Deus no coração humano. E nessa oportunidade eu queria ler com você, né? Ler com você o texto do qual Deus manda o profeta Samuel ungir a Davi como rei, né? E eu vou utilizar a expressão aqui do texto, porque às vezes a gente lê algumas coisas e não consegue ter a interpretação correta, né? Então, texto no capítulo 12, capítulo 16, versículo 12 diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 diz assim: Então mandou buscar dele e trouxe, e era ruivo e formoso, e de semblante e de boa presença. E disse o Senhor a Samuel, levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo, ou porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E essa expressão apoderar, ela tem várias vertentes. É arrebatar com poder,
segurar, né? Sem possibilidade de soltar. E essa expressão apoderou-se também é de possuir, né? Embarcá-lo por completo. A Bíblia vai dizer isso com muita maestria, que o Espírito do Senhor se apoderou. Ao mesmo tempo, e aqui fala muito mais de cadeira, né? Não fala só da pessoa em si, mas a posição que Deus o colocou e estava ali conduzindo a colocar, mostra mais a questão de condução de Deus. Precisava Deus ter por completo nele para lhe colocar numa maestria na posição que Deus queria. E é impressionante a questão de Davi, porque Davi, na minha opinião, é um dos caras mais extraordinários da Bíblia. Até porque ele mostra, a Bíblia relata com muita clareza as deficiências de Davi, a humanidade de Davi e também, de certa forma, a maldade e a sagacidade na questão da busca pelo poder em vencer as adversidades contemporâneas do seu tempo ali. Davi é uma das figuras da Bíblia Sagrada com mais expressões de amor, na minha opinião, a Deus. Quando o seu filho morre ali, né? O seu filho morre e quando ele fica sabendo da morte, ele já está alguns dias em busca do Senhor, lamentando ou pedindo ali socorro, mas quando o menino morre, ele respira, né? Para a busca. Eu percebo algumas formas de oração de Davi que me faz muito pensar, porque Davi se entregava na adoração. A verdade é que o coração de Davi atraiu o Senhor antes de Davi se tornar antes de se tornar visível até mesmo pela própria família quem ele seria, né? Porque as famílias só percebeu quem ele seria quando Samuel manda chamar ele. Então, quando chegou mais à frente, a Bíblia vai dizer que eles, né, foram beneficiados pela vida de Davi. Porém, quando você vê Davi errar, você percebe que os anseios a ganância, a ansiedade do coração do homem, não importa o nível que ele está, é o maior inimigo da sua estabilidade. A ganância, a Bíblia fala que a ansiedade de mente, né? A ansiedade de mente, a ansiedade de coração, a incerteza pelo amanhã faz com que as pessoas queiram viver momentaneamente o prazer. E aqui a Bíblia solidifica os projetos de Deus para a eternidade, nos dando a entender que é melhor viver um dia de cada vez, porque o amanhã nem a Deus pertence na expressão. Amanhã se encarregará do seu próprio mal. Essa é a verdade. E quando a gente lê a história de Davi, a gente percebe que o ser humano, Deus tem planos para eles extraordinários. Só que às vezes o próprio ser humano complica os planos de Deus para ele. As nossas escolhas, nossas fragilidades, a nossa humanidade, o anseio pelas coisas faz com que nós percamos o controle daquilo que Deus nos direcionou para viver. Nessa oportunidade, falando da escolha de Davi, eu me levo a pensar que nem sempre a vida do escolhido é fácil, né? Tanto Davi como tantos outros da Bíblia Sagrada, a sua vida é cheia de turbulências e o equilíbrio psicológico é necessário para você romper as barreiras da sua localidade, do vínculo familiar, de um pensamento mais avante, romper a barreira da sua incapacidade em alguns pontos, porque, como disse um certo professor, todo mundo é ignorante em alguma área. E o fato é que, às vezes, nós queremos ser o que não somos, viver o que não temos capacidade de viver, e às vezes nós sofremos por atrapalhar os planos de Deus com as nossas ansiedades. E Davi, de fato, quase atrapalhou a continuidade
no contexto bíblico, porque os seus anseios quase destruíram a continuidade. Mas, quando a Bíblia vai falar de continuidade, ela atrai a Jesus, mais uma vez, porque um certo cego vai gritar assim, ó, Jesus, filho de Davi, e dá uma continuidade familiar. Ele traz uma continuidade familiar, e aqui nós entendemos que, mesmo que o homem falhe, Jesus não vai falhar. Né? Mesmo que o homem fale conosco também, mesmo como que o homem fale em sua própria vida, nas suas próprias escolhas, Jesus não falhou, nunca vai falhar e nem jamais terá o caminho da falha. Nessa oportunidade, eu quero ser expressivo para você. E eu comecei falando sobre escolha. E às vezes nós escolhemos por um momento de uma forma ansiosa e nem sempre as nossas escolhas são apoderadas do Espírito Santo. Principalmente quem é servo de Deus, quem busca obedecer a sua palavra, quem busca viver a sua palavra, quem busca estar em meio à palavra do Senhor, sendo alimentado, como diz o Salmo 1, como um varão, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem. A Bíblia é muito clara, dizendo que se formos guiados pela palavra, projetados pela palavra e vivenciarmos a palavra, viveremos uma vida de abundância. Mas caminhar pela palavra, se submeter à palavra, não envolve só lê-la, precisa não só lê-la, mas precisa sim estudá-la e, melhor ainda, vivê-la. Na verdade, a Bíblia que o mundo lê somos nós. Essa é a maior realidade. A Bíblia que o mundo lê é a minha vida, é a minha história, é o que eu faço. Se eu a vivo na igreja, se eu prego a palavra e vivo de forma errante, eu sou uma forma expressiva da Bíblia de forma errada, né? Ou eu não aprendi a palavra, ou claramente eu não a vivo. Porque a expressão de João, quando ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele nos convida a caminhar por uma vida de verdade, a ser conduzido por uma vida de verdade. Não importa se as pessoas não gostem, a verdade constrange, mas a verdade liberta, transforma e dá vida, né? A única verdade que os homens tentam de todas as formas perturbar é a palavra do Senhor. Inventam dogmas, inventam estigmas, inventam jeitos, costumes, inventam projetos, criam pensamentos, filosofias, mas não conseguem tirar o espírito que gerou a palavra, porque a presença de Deus em sua palavra é constante. A própria Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra não há de passar. Por quê? A presença de Deus faz com que a palavra seja cobrada constantemente. E aqui vai um alerta para você que frequenta a igreja, que está afastado e que não conhece a verdade, ou já se frustrou com alguém que fingia viver a verdade, que é o que mais tem em nosso meio. A verdade, ela até pode ser questionada, mas nunca será subestimada. Por quê? Porque mesmo questionada, ela se prova. Agora, quando a gente subestima, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Não importa seu credo religioso. Eu aplico a palavra hoje dizendo assim, se for para escolher alguma coisa, escolha ouvir Deus, escolha estar com Deus, escolha viver em Deus. A verdade é que às vezes nós escolhemos tudo, bom, amigos, namorada, marido, mulher, faculdade, cursos, escolhemos tudo, mas
quando é para escolher viver a vontade de Deus, nós achamos que a liderança está mandando, que a palavra não foi para nós. E nessa noite, se eu falo para alguém, ou à noite, ou amanhã, ou à madrugada, eu quero que você entenda: Deus sempre será eterno. Sempre será eterno. Quem precisa passar pela porta de João 10, 9 é você. Jesus diz assim, ó, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Um dia, todos nós atravessaremos o portal da morte. E nesse portal da morte, teremos que encontrar ou com o Senhor ou com o Senhor das trevas. Ambos, é claro que o Senhor Jesus de um lado e o Senhor das trevas do outro. O Senhor Jesus vai te dar paraíso, você vai ter no paraíso a consciência, mas também terá consciência no tormento eterno. E aqui cabe a você saber o que escolher. Se submeter ao poder da palavra e ter uma vida abundante, ou viver de prazer. E no final, infelizmente, consciente, pagar o preço da escolha dos seus pecados. Então fica aqui um alerta a você que está precisando tomar uma decisão na sua vida. A Bíblia não diz nem a hora, nem o momento, nem o segundo, nem o centésimo e milésimo, mas nos alerta que é para nós vigiar e orar todo o tempo, porque não sabemos a hora que o Filho do Homem vai voltar. Aonde você estiver, prepare sua vida, dobre os seus joelhos, busca o Senhor, mantenha princípios, santidade, cumpra o que diz a palavra, ame o seu irmão como ama você mesmo e viva na prática da generosidade. Deus abençoe sua vida, tenha uma noite abençoada, uma tarde abençoada, uma manhã abençoada. Aonde você me ouvir agora, seja tocado e abençoado pelo Senhor. Deus abençoe, receba a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.